Bom, vamos lá, gravação iniciada. Boa noite a todos. Obrigado vocês por estarem participando da nossa terceira aula aqui agora da comunidade de enfermeiros do bem. No mês de maio, a gente montou uma aula de grades aqui gratuitas em comemoração ao mês da enfermagem e a divulgação do nosso aplicativo também, que a gente estava explicando um pouco antes aqui, que para Android ele já está disponível nas plataformas e para iOS a gente acredita que até 10 dias aí ele vai estar disponível também. Aqui na tela a gente tem a grade das nossas próximas aulas. Então, a primeira aula a gente teve segunda-feira, foi comigo sobre liderança. Ontem a gente teve uma aula espetacular com o Dr. Vinícius Batistella sobre o processo de autorizações, visitas a pacientes internados, prorrogações de diária. Hoje a gente vai ter uma outra aula fantástica com o Tiago Castro e com o Estevão Aguiar aqui também. Já já a gente começa a aula. Amanhã, gente, teremos uma aula também sobre emergência, parâmetros e sinais vitais, com o Vinícius Dias, colega nosso enfermeiro também. Depois, Cris, se quiser deixar até o link aí para o pessoal começar a fazer essas inscrições, já deixa aí no chat disponível. Lembrando a todos que quem fizer a inscrição pela plataforma Simpla ganha o certificado dessas aulas, tá? Se você entrar direto pelo link aqui, mas você não fez a inscrição na plataforma Simpla, você não ganha a aula. Então, tem que se inscrever lá, e aí depois à tarde, se quiser entrar direto pelo link, ok. Mas para você ganhar o certificado, tem que estar inscrito lá na plataforma Simpla. A próxima semana, a gente começa com uma aula sobre credenciamento e glosas com o enfermeiro Anderson, que está aqui também participando da nossa aula hoje como aluno. No dia 14, terça-feira, Thaís Giraldi, é uma enfermeira, doutora em auditoria, lá de Goiânia, e que vai dar uma aula para a gente sobre falhas internas no processo de auditoria e cobrança de faturamento. No dia 15, doutor Vinícius volta, aí ele é convidado VIP desse mês, vai dar 4 aulas aqui para a gente, vai dar uma aula sobre gestão de pessoas e liderança. Na sexta-feira, na próxima quinta-feira, dia 16, na outra quinta, a Carol Pires vai dar uma aula também sobre virei enfermeira agora. A Carol está assistindo a nossa aula hoje aqui também. E essa aula, ela mostra um pouco o lado empreendedora dela, em que a gente vai falar aqui sobre as possibilidades que você pode atuar quando você se forma enfermeiro. No dia 20, teremos uma aula com a Nara sobre recurso de gestão de glosas. No dia 21, uma aula com o Fábio Truzilo sobre gestão de projetos estratégicos. Dia 22, o Dr. Vinícius volta com mais uma aula de liderança. No dia 23, uma aula assistencial com a Juliana Mello sobre desenvolvimento de competências. No dia 27, uma aula com a Bárbara Freitas, farmacêutica e superintendente do IGES-TF, com uma aula sobre o impacto de suprimentos no processo de faturamento. Dia 28, a Carol volta para dar uma aula sobre auditoria externa e operadoras de saúde. Dia 29, o Dr. Vinícius volta para dar uma aula sobre tecnologia e transformação digital em saúde. E para a gente encerrar o nosso mês, no dia 30, teremos uma aula com a Érica Detone sobre ozonioterapia. Dito isso, deixa eu fechar minha tela aqui. Dito isso, eu queria agradecer vocês, queria passar mais algumas informações. Então, as aulas estão ficando, esse mês aqui, as aulas estão ficando gravadas no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Procurem lá as 2 aulas, a de segunda e terça-feira já está lá, disponível para quem perdeu e para quem quiser assistir essas aulas. Então, no nosso canal de YouTube, a gente tem essas aulas salvas também. A de hoje ela vai ficar salva. Amanhã cedo você já vai poder assistir essas aulas e compartilhar com algum colega que perdeu a aula aí. Ô, Cris, acho que faltou colocar o link aqui para o pessoal ter os acessos ali no chat. Mandou agora, da aula do Vinícius. E manda o link de todas as aulas também lá da plataforma Simpla para eles se cadastrarem. Fora a aula do YouTube, a gente está no LinkedIn como Enfermeiros do Bem, no Instagram como Enfermeiros do Bem app e no TikTok como Enfermeiros do Bem. Chegando a 20 mil seguidores já lá no LinkedIn, 20 mil enfermeiros e técnicos, 13 mil no TikTok e 9 mil no Instagram. Bom, feito o nosso merchan aqui, vamos lá. Queria primeiro agradecer aí o aceite do
convite pelo Tiago. Antes de mais nada, um grande amigo meu, a gente já trabalhou junto em alguns serviços aí. Tiago é enfermeiro, bombeiro e vem dar para a gente uma aula aqui sobre primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, junto com Estevão Aguiar, que é terceiro sargento do bombeiro e professor também, que vai dar com ele essa aula junto aqui. Então, obrigado vocês dois por ter aceito esse convite. Se vocês quiserem se apresentar também, começa aí, Tiago, apresento Estevão, estamos ansiosos aqui para assistir a aula. Tá certo, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, agradecer aí o Richard aí pelo convite, né, para mim é um grande desafio, depois de 2 anos aí sair da área, né, hospitalar, de enfermagem, eu já estava na área do Corpo de Bombeiro, e aí receber esse convite para mim é um privilégio muito grande estar atuando com vocês aí, com enfermeiros do bem. Como eu falei na aula anterior, né? Eu compartilhei o sonho do Richard desde o início, né? Antes não tinha saído nem do papel ainda e ele já sonhava com esse projeto e compartilhou conosco e a gente abraçou também a ideia. Eu acho que foi um grande ganho para a enfermagem, né? Porque eu vejo assim que em todas as áreas tanto médico, fisioterapeuta e as outras áreas da saúde são muito unidas. Então, estava faltando essa união, essa unção aí, essa união entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais da saúde nesse projeto de novas melhorias, pesquisas, aulas, e eu achei um barato. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Richard. Obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, Estevão. Amigos, boa noite. Deu certo, graças a Deus. Estava na correria aqui do trânsito e é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, Thiago aí, meu brother. E vamos para cima aí que vai ser muito boa a aula hoje. Viu? Fechou. Então, vou compartilhar aqui com vocês essa tela e vamos iniciar a nossa aula. Todo mundo tá conseguindo enxergar aí a aula? Ok, Tiago. Positivo. Então, nós vamos falar o nosso tema de hoje, né? Primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar. E eu vou falar um pouquinho aí da minha carreira e trajetória, né? Antes de entrar no Corpo de Bombeiro, né? Fui graduado no UniCeub em 2012, né? Sou pós-graduado em Oncologia pela CIGESP em 2018. Pós-graduado em Auditoria também em 2019. Atuei como enfermeiro oncológico de 2012 a 2014 no Hospital Santa Helena. Supervisor de enfermagem na Clínica Oncológica do Hospital Santa Helena em 2014. Depois recebi o convite pelo Richard, meu grande amigo aí, quando houve a transição entre a Rede Santa e a Rede DOR, para ser supervisor de auditoria, e aí eu permaneci de 2015 a 2017, né, na Rede DOR. Depois passei para coordenador de faturamento de 2017 a 2019, também na Rede DOR, e depois recebi o convite para gerenciar um grupo chamado Limonge, e fiquei 2 anos lá, de 2019 a 2020, onde era composto por 3 unidades, o Hospital Ana Nery, Albert Sabin e MedLife, que é atendimento pré-hospitalar e ambulância móvel, né? Também recebi um convite posterior para estar morando em São Paulo, né, ser coordenador de negócios em 2021, e mais uma vez a oportunidade surgiu de voltar a trabalhar com o Richard, né, em 2021, no Grupo Unity, onde eu fiquei pouco tempo até ser chamado no Corpo de Bombeiros, e hoje estou no Corpo de Bombeiros há 2 anos, né? Estevão? Então, senhores, boa noite mais uma vez. Eu sou bombeiro militar, sou socorrista, trabalho com o Thiago lá no quartel de Sobradinho, aqui em Brasília. Atualmente eu trabalho na ambulância do Corpo de Bombeiros, né? Também sou interventor de tentativa de suicídio, que é um curso aqui da corporação, e também tem um curso de APH tático
pela Polícia Rodoviária Federal, que fiz ano passado. E atualmente eu dou aula também no cursinho preparatório para concurso de Anatomia e Fisiologia, e chamado Projeto Bravo Mike, para quem deseja se tornar bombeiro militar. E também sou instrutor de primeiros socorros, numa empresa que é uns bombeiros que atuam, né? Chama CPSI Life. E atualmente a gente ministra curso de primeiros socorros geralmente voltados para pessoas leigas, mas já ministramos para estudantes de medicina, para enfermeiros, estudantes de enfermagem, técnicos de enfermagem, etc., né? E hoje estamos aqui para contribuir com a formação ou com a reciclagem, com o tema que eu amo, que é primeiros socorros. E por que eu amo esse tema? Porque ele é um tema prático e eu costumo dizer que é a diferença de uma vida salva ou um velório. Então, Verdade. às vezes, os senhores que estão mais atuantes na área da enfermagem, que é um ambiente intra-hospitalar, eu particularmente, estou mais atuante no ambiente fora do hospital, né? No atendimento pré-hospitalar. Então, cada segundo importa para o nosso atendimento, né? Então, além do atendimento do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, que é a primeira resposta ali do Estado para uma ocorrência, a gente tem a pessoa que aciona o socorro, que é o familiar mais próximo, que está ali na cena, ou é a pessoa que viu o acidente e está ali próximo. Então, quando a gente fala de primeiros socorros, a gente fala de o que você que está ali visualizando o acidente ou visualizando a pessoa com a situação clínica ruim, o que você pode fazer como primeira resposta para aumentar a qualidade de vida ou para, de fato, salvar essa pessoa. Quando a gente fala de engasgo, que é o nosso primeiro tema, o Thiago já vai passar aí, uma manobra simples pode ser a diferença entre a vida e a morte. Entende? Então, para mim é um dos temas mais importantes do dia a dia, assim, da parte prática, como eu disse. E eu tenho certeza que, se vocês quiserem, vocês vão aprender bastante ou relembrar bastante coisa aqui hoje. Falar alguma coisa, Thiago? Já posso... Eu vou começar falando sobre os principais tópicos que nós vamos abordar ao longo dessa aula, né? O primeiro tópico vai ser abordado, são obstruções das vias aéreas, que vai ser ministrado pelo Estevão. Posteriormente, nós vamos falar aí de atendimento pré-hospitalar ao afogado, também que é bastante relevante, apesar de daqui em Brasília não termos praias, né, mas nós temos muitos rios, muitas cachoeiras, e tem uma incidência muito grande de afogamento em todos os lugares, não só aqui, mas em todo o Brasil, né? Nós vamos falar também sobre convulsões, né, queimaduras, como tratar, o que fazer nesse primeiro atendimento, né, pré-hospitalar, os traumas diversos e também falar sobre parada cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar. Estevão? Posso ir? Pode. A gente não consegue ver o povo, né? Tá Tem chat aqui, é porque eu não mexo muito nesse... Tem chat, sim. Tem chat, sim. Se tiver alguma pergunta, eu aviso aqui. Pode ir tocando aí. Tá, Richard, obrigado. É porque geralmente eu uso outros aplicativos de reuniões, eu não conheço muito esse aqui que a gente está, mas vamos lá. Pessoal, então, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, certo? Ou VAC. Inclusive, é um termo que um dia eu fui entregar uma paciente no hospital, a médica não sabia o que era ováceo. Eu falei, uai. Falei para o doutor, é uma paciente de ováceo, vítima de ováceo. E aí ela, de quê? De ováceo. Enfim, ováceo é uma sigla, né? Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. O que é um corpo estranho? Tudo aquilo que não é ar. A única coisa que deve passar pela nossa laringe é ar. O que não for ar e passar pela nossa epiglote ali, pela tireoide e adentrar as vias aéreas ali na traqueia, é um corpo estranho. Então, água pode ser um corpo estranho, um objeto, um brinquedo,
um pedaço de carne, uma fruta, qualquer coisa que for estranho a ar, é chamado de corpo estranho. E aí, quando há uma obstrução das vias aéreas, a gente chama, então, de engasgo ou de ováce. A gente tem dois tipos de obstrução. A primeira é o ováce, o engasgo parcial, quando há passagem de ar e a pessoa está falando com dificuldade. Então, quando a gente aprende as técnicas de primeiro socorro sobre engasgo, a gente tem que sempre fazer uma pergunta. Está engasgado? Para o paciente. Está engasgado? Quando eu aprendi isso, eu achava isso uma tolice. Falei, não tem sentido. Claro que a pessoa está engasgada, né? Possivelmente a pessoa está com sinal universal do engasgo, que são as mãos aqui no pescoço, né? De quem está engasgado, ou como nessa foto dessa criancinha que geralmente, inclusive isso já aconteceu com a minha filha, e foi exatamente esse gesto que essa criança fez que a minha filha fez. E eu, graças a Deus, estava ao lado dela, identifiquei com uma manobra simples, ela não veio a ter um problema pior. Então, a gente pergunta, está engasgado? E se o paciente responder, ainda que com dificuldade, é um engasgo parcial, né? Por exemplo, ele fala, estou engasgado. Ainda que seja com dificuldade, não é tão grave, porque é um engasgo parcial. Agora, o problema é se eu pergunto, está engasgado? E esse paciente apenas balança a cabeça e com um sinal de angústia não responde nada. Então, possivelmente é o quê? Um engasgo total. E o que a gente deve fazer no caso de um engasgo parcial? O protocolo que a gente utiliza aqui no Corpo de Bombeiros, a gente estimula a tosse. Estimula a tosse. É orientado que eu não dê tapas nas costas, mas que eu estimule a tosse. Agora, como eu falei para os senhores, na prática, como que a gente estimula a tosse? Um tapa nas costas. E foi o que eu fiz com minha filha. Minha filha teve um princípio de engasgo, deu um tapão nas costas dela, pronto, foi só um. Ah, mas dói? É melhor doer do que ficar morto, né não? É isso aí. Então, quando a gente fala de engasgo, a gente tem que dar tapas, né, de leve ou um pouco mais forte ali para estimular. Agora, quando é um engasgo total, que eu vou fazer a pergunta, tá engasgado? E esse paciente não responde, como eu disse, ele só movimenta, né? O que eu devo fazer? Aí o protocolo ensina o seguinte: eu coloco a mão aqui no peito do paciente, inclino ele um pouco para frente e primeiro eu dou 5 tapotagens entre as escápulas. 5 tapotagens entre as escápulas. E posteriormente, caso não desobstrua, eu faço a manobra chamada atualmente de manobra de compressão abdominal, que era chamada de manobra de Heimlich, né? Só voltando aqui no... Pode voltar lá, rapidão. No engasgo parcial? Pode passar. Isso. Então, a gente pergunta, tá engasgado, né? Primeira coisa. Encoraja a tossir, estimula a tosse e sempre a gente vai ligar para o serviço de emergência, tá bom? Lembrando que o 193 é Corpo de Bombeiros e o 192 é SAMU. Isso é uma informação, a princípio, simples e básica, mas muitas pessoas têm dúvidas, né? Sobre qual telefone chamar. Então, se você está na dúvida aí, coloque aí, já deixa salvo o 93 SAMU, perdão, 93 Corpo de Bombeiros e o 92 SAMU. E aí, pode passar o engasgo total. Então, a gente se posiciona ao lado da vítima, inclina ela um pouco para frente e dá 5 tapas nas costas dela. Como está aí no tópico 3, aplique 5 tapas na região entre as escápulas com a mão mais forte. Uma você segura aqui no peito para o paciente e a outra você dá então 5 tapas firmes, tá? Não é massagem nas costas, são tapas firmes. E se após a 5ª tapotagem esse paciente não desobstruir, faz o que então? A manobra de Heimlich, que eu vou mostrar para os senhores. A gente põe o polegar para baixo. Se vocês quiserem fazer, faça, porque eu não consigo ver a cara de vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem. Põe o polegar para baixo, o dedão de dislike aí, faz um dislike.
você coloca a ponta do seu dedão na ponta do umbigo, ponta do dedão na ponta do umbigo aqui, ponta do dedão na ponta do umbigo e fecha a mão. Essa região aqui, ó, essa região da mão, que vai ficar apoiada exatamente no diafragma aí. Então, faz o dislike, ponta do dedão no umbigo, fecha a mão. Olha, até fez o sinalzinho aí, ó. Fecha a mão. E você vem com a outra mão de apoio, né? No meu caso, eu sou destro, então eu vou utilizar a mão direita. A mão esquerda vem fazendo apoio. E faço o movimento da letra J, invertido, de baixo para cima. Então, a manobra de Heimlich é para dentro e para cima, né? Eu vou apoiar aqui, vou mostrar para vocês. Ô, Estevão. Oi. Só o que o pessoal tá passando aqui. Tá muito pequena a sua tela porque tá a apresentação aberta. Se você quiser fechar a apresentação para mostrar a manobra e depois abrir de novo aqui, acho que é melhor para o pessoal ver. E acho que uma outra pergunta que o pessoal fez no chat aqui foi qual número que ele deve chamar primeiro nesse caso. 193 ou 192, ou tanto faz? Ah, beleza. Então, deixa eu só responder essa primeira aí. Pessoal, o SAMU 192 é orientado para casos clínicos, certo? Desmaio, uma convulsão, alguém está com angina, né? Uma dor precordial ali, um princípio de AVC, enfim. SAMU 192. O Corpo de Bombeiros é orientado para trauma. O que é um trauma? Um engasgo é um trauma. Um afogamento é um trauma. Uma queda de escada é um trauma. Um acidente de moto versus carro é um trauma. Tudo que é externo, que causa um problema interno, é um trauma. Então, você liga para o 193, Corpo de Bombeiros. Agora, na dúvida, eu não sei se tem algum servidor do SAMU aqui, né? Mas, enfim, na dúvida, liga para o bombeiro, que a gente chega rápido. Beleza? Se for você, Estevam, você vai ligar para quem? Eu vou ligar para os bombeiros. Então, na dúvida, liga para o 93. Agora, se você quer quer conversar com o médico e tirar a dúvida com o médico diretamente, você liga no 92, porque quando você liga no SAMU, você fala diretamente com o médico. Primeiro, um atendente recebe a ligação e transfere para o médico. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas você fala diretamente com o médico da regulação, certo? O bombeiro não, você liga, é um bombeiro que atende e ele vai decidir se despacha ou não a viatura para esse atendimento. Tá? Agora, como somos militares, a cobrança em relação ao tempo-resposta do nosso atendimento é muito maior. Então, geralmente, a gente chega mais rápido nas ocorrências. Quase sempre, o bombeiro chega primeiro às ocorrências. Na dúvida, liga o 93, beleza? Bora lá! Então, engasgo total. Primeiro, 5 tapas entre as escápulas, estimula, e eu vou dar 5 tapas firmes. 1, 2, 3, 4, 5, para cima. E por que eu tenho que pôr a outra mão na frente, no peito, para ele não cair no chão, tá? Então, eu apoio o paciente aqui e dou 5 tapotagens atrás entre as escápulas. Não desobstruiu manobra de Heimlich ou manobra de compressão abdominal. Dislike, todo mundo fazendo, mesmo com a câmera fechada. Eu vou conferir se você está fazendo. Fez, encosta. Aí, Rich, isso aí. Encosto o dedão, a ponta do dedão no umbigo. Procura seu umbigo aí. Acredite que ele está aí, ainda que esteja bem longe da superfície, ele está aí. Ó, ponta do dedão na ponta do umbigo. Fecha a mão. Então, essa distância do meu polegar é para eu apoiar exatamente no diafragma ali, que os leigos chamam de boca do estômago, né? Eu vou apoiar justamente em cima do diafragma. E vou gerar uma pressão negativa, uma pressão interna para expelir esse objeto. Já que tem uma obstrução no tubo, na tubulação chamada traqueia, né? Tem uma tubulação entupida, quando eu
faço o movimento da letra J invertido, vai gerar uma pressão negativa para expelir esse objeto. Então, 5 tapotagens, 5 manobras de Heimlich ou compressão abdominal. 3, 4, 5. Estevam, fiz a quinta, não desobstruiu. Eu intercalo, volto e dou 5 tapotagens. 4, 5. Não desobstruiu. Faço a manobra novamente as 5 vezes. Até desobstruir ou este paciente ficar inconsciente. Preste atenção, senhores enfermeiros. Se esse paciente ficou inconsciente e você presenciou isso, são 2 protocolos diferentes. Depois a gente vai disponibilizar para vocês os protocolos aí com base no Cortou, manual Estevam? do Corpo de Bombeiros. Cortou aí na hora que você estava falando e eu vou abrir novamente aqui a apresentação, ok? Beleza. Então, se este engasgo, se o paciente ficou inconsciente, presenciado por você, você presenciou o engasgo, você estava tentando desobstruir, ele ficou inconsciente, ele já vai desfalecer ali e ficar inconsciente, já estará em parada respiratória, que rapidamente evoluirá para uma parada cardiorrespiratória, que é o nosso último tópico aqui de hoje. Aí, ó, aquela outra imagem lá. Isso, ó, os 5 tapotagens dessa forma, tá vendo? A mão na frente, no tórax do paciente, e a outra mão dando 5 tapotagens, ok? E aí, depois a manobra de descompressão, que é a manobra de Heimlich. Então, se for presenciada o engasgo, se o engasgo for presenciado, deite o paciente ao solo e inicie imediatamente as compressões, 30 compressões. Por que esse tema, pessoal, é importante de primeiros socorros? Porque nem sempre, primeiro, você vai estar dentro de um hospital. Segundo, você talvez não vai ter os aparatos, você não vai ter os equipamentos técnicos para te auxiliarem durante o atendimento primário ali, o primeiro atendimento. E também você vai estar sozinho. Então, por que o tema do primeiro socorro é tão importante? Porque geralmente ele é voltado para a pessoa, para o leigo. Porque o que é o leigo? Os senhores são leigos? Depende. Se os senhores estiverem num clube lá em Miami, onde vocês costumam frequentar, está lá em Miami de férias, na praia, e uma pessoa engasga, você vai estar só de sunga. Você vai ter equipamento, você vai ter instrumento, você vai ter um centro cirúrgico ali disponível para te auxiliar? Não vai ter. Então, não vai ter nada, é só você. Então, por isso que o primeiro socorro é tão importante. Então, essas técnicas que nós ensinamos são técnicas, se eu estiver numa viatura do Corpo de Bombeiros, é diferente, se eu estiver sozinho é outra coisa. Então, recapitulando, ok? Para a gente finalizar esse tópico. A live acaba 10 da noite e aí ninguém vai ficar até o final. Então, a gente tem que ser objetivo. Bora lá. 5 tapas e 5 compressões. Vou intercalando até desobstruir. Caso esse paciente não desobstrui, fique inconsciente, deita ele no chão e realiza 30 compressões torácicas. 30 compressões torácicas. Posteriormente, abre as vias aéreas e veja se é possível localizar o corpo estranho. Se você tiver um BVM, bolsa, válvula, máscara ou algum dispositivo de fazer ventilação, dispositivo de barreira, você faz 2 ventilações e vê se passa o ar ou não. Se o ar passar, você checa o pulso, e veja se o paciente está com o pulso presente e se ele tem o retorno da respiração espontânea. Caso fiz aberturas vias aéreas, retirei o objeto, passei o ar, mas esse paciente está sem pulso, aí se torna o protocolo de parada cardiorrespiratória, 30/2 ou 15/2 se for criança. Beleza? Então, essa técnica de 5 tapotagens e 5 compressões abdominais, ela é utilizada tanto para adultos quanto para crianças, ok? A única diferença, aí ó, na imagenzinha,
para vocês verem criança. A única diferença é que você vai se agachar ou sentar a criança no seu joelho ali, ó. Você se agacha, coloca a criança com as pernas abertas entre sua perna, sua coxa, e você faz a mesma coisa. E se for bebezinho, você inclina o bebezinho para baixo, faz as 5 tapotagens com ele inclinado para baixo, tá? Você inclina o bebezinho para baixo. Esse pincel tá pequenininho aí, né? Mas é só inclinar para baixo, faz as 5 compressões, como está na imagem. Só que em vez de fazer a compressão abdominal, você vai fazer a compressão torácica com 2 dedos. Tá bom? Mas é a mesma técnica. Oi, alguém levantou a mão, Tivemos uma pergunta aqui. Perguntaram se eu tiver uma estatura menor e a pessoa for muito grande, como é que eu faço essa manobra? É mais fácil. O difícil é o contrário, uma pessoa muito grande fazendo uma pessoa pequena. Tá? Por quê? Porque ela não vai apoiar a mão no nível do abdômen, então é tranquilo. A difícil é quando é uma pessoa mais fraca, uma pessoa bem pequena, tipo uma criança fazendo um adulto, ou um adulto com a estatura, não de tamanho, mas de porte físico mesmo, ser fraca, bem mais fraca, bem magrinho, bem fraquinho, vamos dizer assim, com uma pessoa bem grande, bem pesada. Aí esse é o difícil, mas só de questão de altura é até mais fácil se ela for mais baixa, tá? Um dia, se a gente tiver a oportunidade de fazer isso presencialmente, a gente treina com vocês. Estevão, vou aproveitar esse momento aí que a gente ainda está nessas aulas, vou estar passando aí os vídeos demonstrativos, que fica até mais fácil aí da pessoa absorver, ok? Conteúdo. Primeiro momento aí a gente vai passar o vídeo da manobra em adulto, né? Inclusive é o nosso ilustre Estevão que vai fazer a demonstração no vídeo. Vamos lá, vou abrir aqui. O vídeo é rápido, mas eficaz. Então, vou abordar uma vítima que está com engasgo. Vou perguntar, desgraçado, consegue tossir? Se ele não conseguir tossir, eu posso dar 5 tapas nas costas para estimular a tosse e a desobstrução. 5 tapas. Caso ele não consiga tossir, eu vou me aproximar, lateralizado, vou procurar o umbigo dele, coloquei meu polegar e vou fazer a manobra. Como é que eu vou fazer a desobstrução? Localizei o umbigo com a ponta do meu polegar, coloco logo em cima do umbigo e fechei a mão. Vou apoiar a outra mão logo acima, que a gente já está exatamente aqui, o diafragma desse paciente, lateralizado, porque se ele vier a cair, eu estou com a minha perna dando apoio, e vou fazer o movimento de J, para dentro e para cima. Vou fazer, ó. Até quando? Até esse paciente desobstruir, jogar o objeto para fora, ou ele vir a ficar inconsciente. Qual é o procedimento? Começa com as compressões aqui no tórax, já estabiliza. Pronto, esse aqui foi o vídeo da manobra em adulto. Mais alguma dúvida? Todo mundo aí, a gente não consegue visualizar, mas se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? E agora nós vamos passar o vídeo aí na demonstração em crianças. Em caso de engasgos com bebezinho, primeiro, o que não fazer? Não chacoalhe esse bebê, não coloque de cabeça para baixo. Vou voltar não aqui, faça rapidinho. Nada de... Em caso de engasgos com bebezinho, primeiro, o que não fazer? Não chacoalhe esse bebê, não coloque de cabeça para baixo, não faça nada disso. O que você vai fazer? Com uma de suas mãos, segure a mandíbula do bebezinho, deixando boca e nariz desobstruídos. Apoie no seu antebraço e, de preferência sentado, apoie na sua coxa. Dê 5 tapas firmes entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Segurou na cabecinha, virou. Faça 5 compressões com os 2 dedos entre os mamilos do bebê. 1, 2, 3, 4, 5. E repita esses movimentos, sempre inclinando o bebezinho para baixo. Até quando? Até o bebezinho desengasgar ou perder totalmente a consciência. E aí, nesse caso, você vai fazer as manobras de RCP. Em qualquer um dos casos, ligue 193. Opa. É isso.
senhores. Com isso, encerramos aí as aulas de manobra em adulto, manobra de Hamilton em adulto e criança. Gostaria de complementar mais alguma coisa, Estevão? Então, se tiver alguma dúvida mais por mim, vamos para o próximo tema aí. Richard tá acompanhando? Tem alguma dúvida? Todo mundo pode Tá prosseguir? indo. Não, eu tô olhando aqui, a hora que aparecer alguma dúvida, a gente chama vocês. Perfeito. O pessoal bateu bastante palma aqui pelos vídeos do artista Estevão. Nosso professor e artista Estevão, muito bom. Ai, ai. Senhores, então nós vamos continuar nosso tema aí no Deixa meu atendimento Instagram pré-hospitalar. aí para eles seguirem, hein? Lá no final tem. Atendimento pré-hospitalar afogado, né? Como reconhecer, o que fazer. Então, principalmente aí, temos enfermeiros de todas as áreas, né? Profissionais aí atuando em todo o Brasil. Então, é justamente aquela situação que o Estevão falou. Muitas vezes a gente está num clube, curtindo a nossa folga, e a gente é pego de surpresa com o afogamento de um colega ou de alguém desconhecido. E aí, como é que a gente vai abordar essa vítima? Como reconhecer? O que a gente tem que fazer? Então, isso tudo a gente vai falar ao decorrer da aula, ok? Então, os principais acidentes na água são a hidrocução, que nada mais é que a troca repentina da temperatura, ou seja, choque térmico. A pessoa muitas vezes vai dar uma pedalada, vai dar uma corrida com os amigos, e aí resolve entrar de repente na água, ou seja numa piscina, num córrego, no rio, e aí dá esse choque térmico, né, chamado de hidrocução. E isso causa o quê? Ele pode causar arritmia cardíaca e até a parada cardiorrespiratória, né? Levando aí até mesmo a morte. A outra situação que a gente encontra bastante em relação a pessoas que frequentam mares, rios e até mesmo cachoeiras é a hipotermia, né? Ficar longo tempo na exposição com água. Então, a pessoa fica o dia inteiro, não percebe a temperatura do corpo, ela vai caindo, então muitas vezes a pessoa não se alimentou direito ou não está acostumada, e ela pode vir a perda de consciência, arritmia cardíaca, parada cardiorrespiratória e a morte. E o trauma, que é o campeão número 1 das nossas ocorrências no Corpo de Bombeiro, são os traumas em água, porque justamente a pessoa entra em determinado local sem conhecimento, sem saber a profundidade das águas, se ali tem rocha, se tem pedras, se a piscina é profunda ou se não é, e aí vai caindo muitas vezes de ponta ou até mesmo com as pernas e acaba lesionando, né, fraturando a perna, o braço, ou até mesmo uma fratura na coluna cervical. Então, a gente tem que ter muito cuidado para esse tipo de vítima, de paciente. Se você, por acaso, pegar uma vítima que, porventura, mergulhou, deu de ponta de cabeça num rio, num córrego, e, de repente, ela ficar desacordada, a gente tem que ter toda a cautela na hora de retirar essa vítima, porque muitas vezes ela está com trauma raquimedular, e isso pode causar, trazendo mais traumas a essa vítima. Em vez de você estar socorrendo, você pode estar levando ela, inclusive, a óbito, ou tetraplegia ou paraplegia, né? Então, o afogamento em si é a aspiração do líquido causado pela submersão ou imersão, podendo causar hipóxia e, consequentemente, a morte. Qual a diferença de submersão e imersão? Submersão é justamente você ficar submerso, abaixo da água, você não está enxergando a vítima, de repente ela está lá nadando e some na água. Então, essa aí é a vítima que ela está submersa. Ou imersão é aquela vítima que fica desesperada e tentando pedir socorro e mesmo assim ela está broncoaspirando, né? Vou falar um pouquinho das estatísticas, né? O afogamento tem 6.500 casos por ano no Brasil em 2022 e vem só aumentando ao longo do tempo. Nós tivemos aí, infelizmente, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, onde muitas vítimas perderam a vida, né? Ou seja, aumentando ainda mais aí essas estatísticas de afogamento. Então, é o segundo lugar da causa de óbito de crianças entre 1 e 9 anos de idade, é o terceiro caso de óbito entre 10 e 19 anos, em adultos entre 20 e 29 anos, é a quarta causa de morte no Brasil consequente de afogamento.
44% dessas ocorrências acontecem nos meses de novembro a fevereiro. Por quê? São os meses de férias, as pessoas querem curtir, enfim, e não tomam os devidos cuidados, como prestar atenção nos filhos, como não se embriagar e tentar entrar no mar, no lago, nos rios, enfim. E muitas vezes esquece de levar boia, esquece de levar um colete salva-vidas para a criança, e essas fatalidades acabam ocorrendo, né? E 65% dos casos ocorrem aos finais de semana e feriados. Bom, ela também é classificada assim como ovácea em primário e secundário, só que há uma grande diferença, né? Porque o primário, nesse caso, é quando você não conseguiu observar quais foram os indícios, o que levou essa pessoa a se afogar. De repente, ela estava nadando e aconteceu uma parada cardiorrespiratória e ela acabou parando ali de se mover, ou então está muito tempo na água, um bebezinho, e você não sabe há quanto tempo, o que levou essa pessoa, se foi um trauma, se ela pulou, caiu. Então, essa é a causa primária. E a causa secundária é o oposto, né? Quando já existe alguma causa raiz, quando você conseguir identificar a vítima, se ela se afogou por conta que utilizou drogas, utilizou álcool, ou muitas vezes teve um traumatismo por conta de entrar incorretamente no local, bateu a cabeça ou alguma parte do corpo, ou às vezes ela teve uma parada cardíaca ou pulmonar e você tem conhecimento daquela patologia daquela pessoa e aí você consegue identificar. Então, é uma classificação secundária, ok? E aqui eu vou mostrar um pouquinho das fases do afogamento, né? A pessoa... Thiago, Opa, pois não. só observação, a maioria dos afogamentos tem ligação direta com o uso de álcool, tá? Uso e abuso de álcool, principalmente de crianças, porque o adulto responsável está fazendo o consumo do álcool e descuida da criança ali, a criança se afoga, tá? E homens também, geralmente o afogamento causado, o afogamento de homens é mais ainda relacionado também ao uso e abuso de álcool, então alerta aí sobre isso. Quando você for ingerir alguma bebida alcoólica, evite você estar entrando na água, ainda mais águas profundas ou local que você desconhece a profundidade, evite de ficar entrando e também preste muita atenção nos seus filhos, né? Porque a gente assiste casos e já vimos casos de pais perderem os seus filhos, né? Por um descuido de virar, entrar na sala, na cozinha e a piscina ali está desprotegida e a criança acaba se afogando em questão de minutos, né? 5 minutos, 10 minutos. Então, isso é muito triste. Então, as pessoas que têm piscina em casa, é importante que vocês coloquem uma proteção, uma rede de proteção para que a criança não tenha acesso a esse local, né? Coloca uma grade, enfim, para que todo respaldo aí é bem-vindo em relação a uma vida, né? A vida é única e é passageira, e a gente tem que dar muito valor a ela. Só complementando a colocação perfeita do Thiago, tá, pessoal? Quando a gente fala de primeiros socorros em crianças, 90% dos acidentes envolvendo crianças poderiam ser evitados com medidas básicas, simples. 90%. Então, de cada 10 acidentes, 9 poderiam ser evitados com medidas preventivas, como o Thiago muito bem reforçou aí para os senhores. Então, senhores, vamos falar agora da fase do afogamento, né? Então, é muito fácil você identificar um parente seu quando ele está se afogando, porque você está de olho nele. Mais difícil saber quando a pessoa ela não é seu parente, você está ali no mar curtindo com a família, e aí, de repente, você se depara com uma pessoa se afogando. Então, assim, algumas fases são essenciais de você reconhecer para justamente você tomar uma ação. Não que seja você que vai lá e socorrer a vítima, porque a gente nem aconselha isso. Aconselha chamar uma pessoa mais experiente para estar atuando, mas que você possa reconhecer e chamar a ajuda e poder estar atuando ali em conjunto para que essa vítima seja salva. Então, o primeiro sinal é a pessoa ela começa a ficar angustiada.
o olhar dela começa a mudar, ela já começa a abrir a boca e tentar se desesperar e tentar sair daquele local. Então, ali é o primeiro sinal que a pessoa ela está se afogando. Mesmo que ela saiba nadar, muitas vezes ocorre uma cãibra e ela não consegue sair daquele lugar. Não é porque ela não sabe nadar, mas por conta que ela está imóvel naquele momento para estar se movimentando até a chegada da borda ou até a chegada da praia, né? E o segundo é o pânico. Então, a pessoa, quando ela começa a se afogar, ela começa a bater os braços, as pernas, ela já não consegue mais nadar como uma pessoa normal. Então, ela já começa a gritar, entrar em pânico, balançar os braços. Então, essa fase do pânico aí, a gente já consegue identificar de cara que ela já está se afogando e é um momento que você tem que chamar a emergência, ou então algum salva-vidas que tiver ali na praia, ou alguém perto que possa estar ajudando essa vítima, ou o parente mesmo que ela possa estar auxiliando, né? E o terceiro é a submersão. Então, aquele momento que a pessoa já perdeu o fôlego, já perdeu todas as forças possíveis e ela só consegue colocar o braço de fora. Então, viu uma vítima com o braço de fora, mesmo que ela esteja brincando, já é um alerta que ela pode estar se afogando, tá, pessoal? Então, quais são as principais causas do afogamento? É a falta de vigilância das crianças pequenas, né? Então, a criança ela pode muito bem, como na imagem aqui, ela se afogar num balde. O balde está ali, você está limpando a casa, o bebezinho vem, vai mexer na água, que a criança ela é curiosa, acaba se emborcando no balde e acaba se afogando em questão de minutos, né? Outra questão é piscinas em casa, como eu já falei, prestar muita atenção. Então, com crianças pequenas que não sabem falar, a atenção ela tem que ser redobrada para que o anjo da guarda não venha buscá-la antes do tempo, como está na imagem aqui, né? E o outro caso é o desconhecimento do local do mergulho em adultos e adolescentes, né? A maioria dos afogamentos, você acha assim, não, a pessoa foi sozinha e se afogou. Não, muito pelo contrário. Ela está em grupo e muitas vezes quer se mostrar para o outro colega, não, você duvida que eu pulo aqui nessa cachoeira, naquele fundo ali? Não, duvida, a pessoa vai lá e pula e acaba acontecendo uma fatalidade, acaba se lesionando, então, muito cuidado no local que você nunca foi, não pule, verifique primeiro, entre, conheça o terreno e evite estar pulando, estar fazendo esse tipo de manobra sem conhecer a área. Outra coisa também é piscina. Você vai para um churrasco, tem uma piscina lá bacana, você acha que a piscina é funda, e quando vai ver, a piscina é bem rasa e você vai e dá de ponta. Isso não vai dar certo. Com certeza você vai se lesionar, acometer a sua coluna e ficar tetraplégico ou paraplégico. Então, muito cuidado e muita atenção quanto às piscinas, principalmente pessoas que você não conhece. Excesso de confiança e exaustão dos nadadores. Então, assim, o nadador vai, ou não, eu vou nadar hoje 2, 3 quilômetros aí no lago. E vai sozinho, ou muitas vezes em grupo, mas por exaustão, ela acaba se afogando, ela acaba perdendo as forças, acha que vai dar para chegar do outro lado da bota, que muitas vezes já aconteceu, e ela não consegue chegar. E então, muitos acionamentos são assim. A gente até pergunta, você sabe nadar? O que aconteceu? Não, sei nadar, aconteceu que eu me afoguei, porque eu achei que ia conseguir chegar e não cheguei, e a pessoa acaba se desesperando, né? Para voltar é muito difícil. E, por último, mas não tão importante, a ingestão de bebidas alcoólicas e drogas, que é a causa, praticamente a número 1, né? Dos casos. A pessoa ingere bebida alcoólica e vai entrar no rio, no lago ou na piscina e acaba se afogando por não estar em sua razão total, né? Então, quais são os sintomas, né? Quando a pessoa está afogada. Então, ela tem muita tosse, ela tem espuma pelo nariz ou pela boca, ou dos dois, né? Muitas vezes ela entra em estado de inconsciência, a ausência de pulso periférico, nesse caso é quando ela está inconsciente, né? Você consegue resgatar e verifica que o pulso periférico está muito fraco. Não quer dizer que ela está em parada cardiorrespiratória, mas o pulso ele tende a diminuir por uma hipotermia, né? Ficou por exposição muito tempo na água.
A ausência de respiração efetiva ou gasping, e a ausência de pulso central, né? Então, nós classificamos o afogamento em 6 graus. Então, nós temos aí o primeiro grau do afogamento, é o resgate imediato, é quando a vítima ela está responsiva e consciente, porém você identifica que a vítima ela está sem tosse, mas ela espuma pela boca e pelo nariz e tem muita dificuldade respiratória. Então, independente se ela está consciente, ela vai rebaixar e ela vai entrar em uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Então, o resgate ele tem que ser imediato para esse tipo de vítima, tá? O grau número 1 é um grau mais leve, é uma vítima que ela está responsiva, consciente, ela tem tosse, mas sem espuma na boca e no nariz. Ela não apresenta dificuldade respiratória, então é um grau mais leve. Você acaba de ver uma criança se afogando, você tira ela da água, ela consegue tossir, ela tira aquela água do pulmão e ela não tem espuma nenhuma pelo nariz ou pela boca. Então, esse é um caso mais leve, né? O grau número 2, já a vítima ela é consciente orientada, mas ela tem pouca quantidade de espuma na boca e no nariz. Então, você percebe que houve uma broncoaspiração de uma quantidade razoável de água, então ela já começa a apresentar muita espuma na boca e no nariz. Então, esse aí é classificado como grau 2, né? E ela também vai relatar que está com dificuldade de respirar, ela vai ficar tossindo o tempo todo, e aí ela não consegue falar normalmente como uma pessoa que acabou de sair da água e sem afogamento. Então, esse é o grau que você determina, o grau 2, tá? Já o grau número 3, a vítima ela está responsiva, ela pode apresentar alteração do nível de consciência, ou seja, você conversa com ela depois que você retira da água, ela não fala coisa com coisa, ela fala palavras incompreensíveis ou muitas vezes não sabe onde está, então o nível de consciência dela, ela altera, mesmo você sabendo que ela não ingeriu bebida alcoólica, então pode ter essa alteração do nível de consciência, ela tem muita dificuldade respiratória, muita espuma pela boca e pelo nariz, e o pulso periférico radial, você consegue palpar, mas sem sinais de hipotensão ou choque. Então, a vítima ela já está partindo para um grau mais elevado, um grau 4, porém, você ainda consegue reverter esse tipo de vítima. Ela já, com o tempo, né, que você deixar na posição correta do afogado, ela vai conseguir se recuperar. Já o grau 4, a vítima ela é responsiva, ela pode apresentar alteração do nível de consciência e dificuldade respiratória, muita espuma pela boca e pelo nariz, porém o pulso periférico radial ele é ausente, ou seja, a pessoa ela já está entrando em choque e você tem os sinais de hipotensão e choque. Então, você observa que ela já está ficando inconsciente, já está evoluindo para uma parada respiratória, e aí é um sinal de alerta que você precisa agir, tá? O grau número 5 é a vítima responsiva, ela não responde, ela está em parada respiratória, ou seja, ela já evoluiu, mas ela ainda contém o pulso radial, ou seja, você verifica, observa no pulso carotídeo em adulto e em crianças, né? Se ele está presente. Nesses casos, o pulso periférico você não vai conseguir sentir, então o mais indicado é o pulso carotídeo, aqui próximo do pescoço. Todo mundo sabe verificar onde é que é o pulso carotídeo, aqui, ó, próximo da traqueia, você afasta um pouquinho da traqueia e você palpa, né? Posteriormente eu vou mostrar. E o grau número 6, a vítima, ela não responde e ela está em parada cardiorrespiratória, ou seja, ela evoluiu de parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória, PCR, e é a hora de fazer as manobras que posteriormente o nosso amigo Estevão, ele vai falar, tá? Então, aí a avaliação do pulso central, né? Em adultos e crianças vai ser no pulso carotídeo, em lactantes no pulso braquial e femoral, porque você não vai conseguir sentir na criança o pulso carotídeo. Então, os locais corretos na lactante, ou seja, crianças abaixo de 3 anos, 2 anos, 1 ano, é o braquial e femoral, ok?
Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, é identificar se a vítima ela está consciente ou ela está inconsciente na hora do afogamento. Se ela consegue manobrar os braços e está esperneando, aconselha-se que você se aproxime da vítima. Se você não souber nadar, você joga algo para que ela possa flutuar. Nunca se aproxime da vítima de frente para que ela não possa te agarrar pelo pescoço, porque uma vítima desesperada, ela perde total noção do que está fazendo. Ela está desesperada, ela quer se salvar. Então, se você for de qualquer jeito tentar uma aproximação para esse tipo de vítima, seja ela adulta ou criança, ela vai tentar, no desespero, tentar subir em você de todas as formas, segurar seu cabelo. Se tiver corrente, ela vai segurar na corrente, vai quebrar. Então, aconselhar você se aproximar, mergulha e vira ela imediatamente de costas, para que você faça um nado reboque. Obviamente, vocês não são profissionais que atuam nessa área, mas é só a nível de conhecimento como vocês devem abordar, né? Vocês não façam uma abordagem de frente numa vítima em desespero, que ela vai tentar te afogar. Isso em último caso, porque a orientação que a gente faça é ligar para 192 ou 193 e explanar a situação, que existe uma pessoa se afogando, pedir ajuda para outras pessoas e nunca atuar sozinho num tipo de salvamento. Sempre peça para alguém ligar para a emergência enquanto você tenta salvar a vítima, ou vice-versa, e outra pessoa tenta te auxiliar para que outra vítima não possa acontecer dele tentar te afogar e em vez de ser uma, sejam duas vítimas, né? Isso é no caso da pessoa já consciente tentando sair da água. Já no caso de uma pessoa já inconsciente, ela perdeu a consciência e você viu que ela está afogada, então você vai fazer um nado de aproximação, sempre olhando para a vítima, para você não perder o foco de onde ela está, pegar a vítima, trazer para o mais próximo possível da borda, ou de um local mais raso, e aí recomenda-se, se for um parente seu ou tiver a máscara pocket, você faça 10 ventilações de urgência, o boca a boca, né? O famoso boca a boca. Caso você não conheça, não tem problema, você retira da água e vai fazer as compressões. 30 compressões para duas insuflações com 2 socorristas, ou 15 por 2 com 2 socorristas. Lembrando, se você não tem conhecimento de fazer as ventilações, não quer fazer porque é um desconhecido, faça apenas as compressões, que também vão ser eficazes, ok? Então, avaliou, verificou a vítima, trouxe para próximo da borda, você vai fazer as compressões até a vítima retornar ou até a chegada da emergência médica, ok? Faça as compressões, 30 compressões por 2, se for um parente seu, e vai verificando o nível de consciência, ver se ela consegue tossir. A vítima retornou, ela voltou ao estado de consciência com as massagens que você fez. Então, nós devemos lateralizar a vítima. Para que lado? Para o lado esquerdo ou para o lado direito? É sempre uma dúvida. Para o lado direito, diferente dos outros tipos de atendimento que a gente faz o rolamento para o lado esquerdo, no tipo de afogamento, nós rolamos a vítima para o lado direito. Por quê? Anatomicamente falando, ele vai fazer com que a água dos pulmões saia pela boca e a vítima tem um maior conforto respiratório. Mais na frente eu vou mostrar um vídeo, vai ficar mais fácil de identificar o que eu estou falando, ok? Então, aqui a reanimação respiratória. Então, da mesma forma aí, o paciente, ele chegou ao nível de consciência, está em parada respiratória, verificou pulso, tem pulso, então faça aí as ventilações de urgência, né? São 10 ventilações, 10 ventilações de 1 a 6 segundos. Caso o corpo de bombeiro tenha chegado, enfim, eles vão dar o suporte
respiratório com oxigênio a 15 litros. Esse é o nosso protocolo interno, tá, pessoal? Isso aqui eu estou trazendo a nível de conhecimento para vocês, como a gente atua. Então, acionamento do suporte avançado de vida, muitas vezes vai vir um helicóptero ou uma viatura de suporte avançado para que essa vítima seja salva o mais rápido possível. Então, vai realizar aqui a inspeção, né, da cavidade oral, realize mecanicamente para ver se não há possíveis obstruções das vias, ver se não há algum objeto, mensure, verifique se há possível ter cânula, se tiver cânula é utilizado pela equipe, né? E manter a permeabilidade de vias aéreas, ou seja, aberto, sempre deixando o queixo para cima, abra as vias aéreas, pegue no queixo do paciente, eleve a cabeça para que ele tenha um maior suporte ventilatório, né? Então, verificou que a vítima ela não tem nenhum objeto na boca, sendo um parente seu, e você tendo confiança, faça aí as 10 ventilações para ver se ela retorna de uma a cada 6 segundos. Então, fez as primeiras 10, verifica, reavalia se o pulso voltou. Então, você vai fazendo isso até a pessoa voltar à consciência ou até a emergência médica chegar, ok? Ô, Tiago, Sim. Tem uma dúvida aqui no chat do Marco Silva. Pois não. Acho que é do slide anterior ainda. Ele perguntou ali, você já falado daquela 30/2 ou 15/2, quando usar uma e quando usar outra, qual é a diferença? Não, a diferença é o seguinte, a quantidade de socorristas. O ideal é que continue fazendo as massagens de um socorrista, 30/2, tá? Esse caso de 15/2 é quando existem 2 socorristas. Então, você vai fazer 15 massagens para 2 ventilações, quando há um BVM no local, ou então a outra pessoa que está auxiliando, é um pai, um familiar, que ela possa estar ventilando, porque qual é o principal suporte que você tem que dar para essa vítima? É o oxigênio, correto? Diferente de uma parada cardiorrespiratória, ela está em parada respiratória. Então, esse paciente aí, ele precisa de mais suporte de oxigênio do que massagem cardíaca. Então, essas 15/2 é quando tem 2 socorristas, então você vai dar mais suporte ventilatório. Eu não sei se deu para entender, mas é mais ou menos nessa via, ok? Deu sim. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo da abordagem da vítima, como devemos fazer, ok? Vamos lá. E aí, Gisele, como foi a semana? Nessa não, Muitas gente. Isso é só o viagens a comercial, trabalho? tá? Perfeita! Ou quase. Pronto. Neste vídeo, você vai aprender a prestar socorro a uma vítima de afogamento. Retire a vítima da água, sem se colocar em perigo. Dependendo da condição da vítima, há 2 situações a considerar. Primeira situação. A vítima está consciente. Coloque a vítima em uma posição confortável. Cubra a vítima e dê a ela Chame os serviços de emergência, porque a vítima deve ser examinada em todos os casos. Segunda situação, a vítima não reage, ela está inconsciente. Deite-a de costas. Incline sua cabeça para trás para abrir as vias aéreas e analise sua respiração. Tente ouvir ou sentir o ar nas bochechas ou observar movimentos respiratórios no tórax. Chame os serviços de emergência. Adotar as medidas necessárias conforme o estado da vítima. Ou seja, se a vítima estiver respirando, coloque-a em posição lateral de segurança. Cubra e a monitore até a chegada do socorro. Se ela não estiver respirando, peça para alguém procurar por um desfibrilador. Enquanto espera, comece a ressuscitação cardiopulmonar, alternando 30 compressões com 2 ventilações.
Se você não souber fazer a respiração boca a boca, faça somente as compressões, mantendo um ritmo de 2 compressões por segundo. É isso, pessoal. Eu acho que Aqui. nesse vídeo aqui... Aqui. Opa, Aqui. rapidinho. Aqui. Aqui Eu também acho que pega no nesse Wi-Fi vídeo aqui 6. ficou claro, né? Aqui. Como a gente deve atuar com a vítima em afogamento. Eu vou tentar dar mais celeridade aqui para que o tempo da gente flua melhor, né? Vou falar agora aqui sobre convulsões. Ou é você, Estevão? Não lembro. Bom, Pode ser você. ok, vou abordar esse tema de convulsão, tá? Estatisticamente falando, de 8 a 10% da população mundial, ela tem alguma crise convulsiva ao longo da sua vida, né? E apenas o total de 1% são atendidos na emergência, sendo que 20%, 25% dessas ocorrências acontecem na primeira crise, né? A Organização Mundial da Saúde estima que 10% da população sofre com crises convulsivas, ou seja, é muito em relação à quantidade de população que nós temos, muitas pessoas têm crise convulsiva. Então, o que nós temos que fazer? A abordagem correta, né? A gente precisa saber auxiliar uma crise convulsiva, porque a maioria dos leigos tem aquela questão de achar que deve conter os movimentos quando a vítima ela está em uma crise. Isso aí é incorreto, porque a pessoa em crise convulsiva ela está com uma rigidez muito grande na musculatura. Então, você tentar interromper esses movimentos pode acabar lesionando a vítima, né? E outra coisa que as pessoas tendem a fazer é tentar colocar a mão na boca dessa vítima. Então, isso aí é muito perigoso. O músculo do nosso corpo mais forte que nós temos é o masseter, ou seja, o músculo da mandíbula. Se você tentar colocar o dedo ou até mesmo uma colher, que muitas pessoas falam, eu vou retirar, eu vou desobstruir a língua do paciente, porque senão ele vai engolir a língua. É o que os leigos falam. Não tem como, é impossível você engolir a língua, porque até mesmo ela está presa. E ela também não vai obstruir com a própria língua. Esse é um movimento normal. O que a gente tem que fazer é tentar evitar que a vítima tenha contato com outros objetos e que ela se fira. Então, o importante é que você coloque um travesseiro confortável para que essa vítima ela não sofra nenhuma lesão durante a crise, né? E o suporte posterior a essa crise é muito importante. A vítima, quando ela acaba de sair de uma crise, ou seja a primeira vez ou durante várias vezes, ela fica muitas vezes envergonhada, porque existe muitos casos de liberação de esfíncter, a pessoa ela fica muito constrangida, não sabe onde está, não sabe o que aconteceu. Então é importante que você mantenha essa vítima calma e sempre chame a emergência, independente do tipo de crise, se é a primária ou se outras vezes ela foi acometida dessa convulsão, porque a gente nunca sabe se foi por uma hipoglicemia ou se foi por um caso que ela já é recorrente. Independente do caso, é bom ser avaliado, tá? O que é uma convulsão? É definida como um excesso de atividade elétrica neural do cérebro. Essa alteração gera sinais e sintomas involuntários e súbitos, tais como mudança de consciência, de eventos motores, sensitivos, sensoriais, anatômicos e psíquicos. Ou seja, é uma desorganização das células neurais que causa essa convulsão. Pode ser por uma hipoglicemia, pode ser por um problema de saúde que a pessoa não sabe, pode ser por um trauma que ela tenha batido a cabeça em algum lugar, e isso aí ocasiona a convulsão. Quais são os aspectos neurológicos? A partir do desequilíbrio da inibição da excitação, ocorre a convulsão. Dependendo do local de origem do encéfalo, podemos classificar como focal, ou seja, o parcial, né? Quando a atividade elétrica atinge apenas um hemisfério, ou seja, a pessoa tem
crises apenas de um lado do corpo, ou no lado da perna, no lado do braço, ou no lado do rosto, ela sente essa alteração. Ou então ela pode ser generalizada, quando ocorre em todo o corpo, ok? As convulsões focais são caracterizadas por um início súbito ou manutenção da consciência do indivíduo. Pode ser acompanhados ou não de distúrbios motores, psíquicos ou anatômicos, né? É aquilo que eu te falei, um movimento, ela pode ocorrer ou não. Ou pode ser uma convulsão generalizada, que é o caso mais comum da gente observar. Ela também pode ser uma crise de ausência. Eu desconhecia esse caso, mas foi importante porque crises de ausência são mais acometidas por crianças. Criança, muitas vezes, ela está ali jogando, ela tá ali lendo o livro e, de repente, ela para. Ela vai para o mundo de Nárnia e daqui a pouco ela volta. E isso dura de 10 a 30 segundos. Então, é imperceptível. Simplesmente você vê a criança estagnada, parada, olhando para um ponto fixo, e de repente ela volta à consciência. Ela é uma crise de ausência, tá? Toda convulsão é uma epilepsia? É um mito. As pessoas achavam que toda convulsão é uma epilepsia. Qual a diferença dos dois? A epilepsia é uma desordem neurológica que aumenta a probabilidade das crises convulsivas de maneira persistente, ou seja, epilepsia é persistente, a pessoa precisa de tratamento. A crise convulsiva, ela pode ser desencadeada por uma hipoglicemia, diabetes ou qualquer caso de uma pancada ou caso clínico. Ela pode ser isolada, a pessoa nunca teve uma crise, ela pode ter e nunca mais ter uma crise convulsiva. Então, a epilepsia precisa necessariamente de um tratamento e uma crise convulsiva, ela é passageira, ok? Quais são os sinais e sintomas, né? Nós temos aí a queda desordenada, a pessoa, de repente, ela está caminhando, ela cai de forma súbita e ela não consegue se segurar, perda abrupta de consciência, suor excessivo, trismo, que o que é? Ela não consegue controlar a abertura e fechamento da boca, tá? Ranger dos dentes, midríase, que é a pupila dilatada, ela tem a salivação excessiva, cialorreia, perda do controle urinário ou defecação, em alguns casos, os movimentos involuntários e desordenados dos membros superiores ou inferiores, e olhar vago, fixo, ou até mesmo revirar os olhos, né? E os lábios, depois da crise, eles ficam cianóticos. Então, como nós devemos proceder, já foi mencionado, nós temos que manter a vítima lateralizada, neste caso, do lado esquerdo, porque nesse caso aí, se ela vomitar ou tiver uma dificuldade respiratória, vai ser melhor para ela, ok? Lateraliza a vítima, retire todos os móveis em volta da vítima, ou pessoas também ao redor, coloque um travesseiro ou algo confortável, uma bolsa na cabeça da vítima, não tente segurar a boca, a mandíbula ou o corpo dela, afrouxe os cintos, camisas e tudo que tiver na vítima apertando até que ela retorne à consciência, ok? Aí é da forma que foi falada, revira o rosto para que ela vomite, em muitos casos ela vomita mesmo, e chamar o socorro, 192 ou 193, ok? E aí o que não fazer, o que já foi mencionado, não devemos interferir as contrações, não inserir a mão ou dedos na boca, senão você vai perder o seu dedo, e não jogar água fria no rosto da vítima, e nem líquidos para ela beber depois da crise convulsiva, ok? E aqui é um demonstrativo. Passar rapidamente. Uma convulsão pode ser facilmente identificada. Perda súbita de consciência, movimentos involuntários de braços e mãos, dentes cerrados e boca salivando podem ser sinais de que a pessoa está tendo uma convulsão. Tá, mas o que eu faço? Primeiro de tudo, proteja a pessoa das coisas ao seu redor, protegendo principalmente a sua cabeça. Retire óculos, relógio ou outros objetos que ofereçam risco à pessoa.
Se a pessoa estiver com gravata, cinto ou roupas apertadas, tu pode afrouxar. Não contenha os seus movimentos, somente cuide para que a pessoa não tenha outros traumas. É importante manter a pessoa de lado para que ela respire melhor. Não coloque nenhum objeto dentro da boca da pessoa e muito menos tente colocar a sua mão dentro da boca dela. A crise pode demorar alguns minutos, então mantenha calma e aguarde. Mesmo que a pessoa se sinta bem após a crise, é importante levar ela para um atendimento médico. Se a crise for muito longa, ligue para o serviço de emergência. É importante levar o paciente para ter atendimento hospitalar. Compartilhe essa dica com seus amigos e familiares. Já aproveita e segue o CBMRS oficial para não perder mais dicas É isso, como essa. Silvio. Vamos em frente. Richard, alguma dúvida aí? Tem uma pergunta no chat aqui, do Marco Silva. Tinha uma primeiro da Stephanie aqui, perguntando se a respiração boca a boca era realmente indicada naquele caso de afogamento. Vamos lá, responde essa primeiro. Então, em caso de afogamento, volto a repetir, não tem muita necessidade se você não tem necessidade, se você não conhece a vítima e se você não tem a máscara pocket, que é apropriada para esse tipo de caso. Mas se a vítima for um parente seu, você tem confiança em realizar as ventilações, sim, é importante que seja feita, ok? Caso você não tenha conhecimento, não tenha segurança de fazer, faça apenas as massagens. E o Marcos... reforçar aí, Thiago. Posso só reforçar aqui? Pode. Foi ratificado depois da Covid a não obrigatoriedade de respiração boca a boca em caso de socorro por qualquer tipo de profissional da saúde. Não é obrigatório mais. Nem médico, nem enfermeiro, nem bombeiro, nem ninguém é obrigado a fazer respiração boca a boca. Como o Thiago falou, que eu costumo dizer, se fosse minha filha, eu faria? Faria. Se fosse minha mãe, eu faria? Faria. Agora, se fosse minha sogra, eu faria? Aí eu já não sei, né? Eu teria que pensar. Mas, se for uma pessoa que eu conheça e eu tenha segurança de colocar a boca ali, até porque o afogado vai estar saindo secreções, então é um ambiente bem delicado de você colocar a sua boca ali sem nenhum dispositivo de barreira, beleza? E tem mais uma pergunta aqui do Marco Silva, sobre a parte das convulsões. Ele perguntou, é mais um comentário também. Atentar ao tempo de crise, pois é um indicador de pré-avaliação de prováveis lesões, correto? Correto. É importante que você avalie se a pessoa tem mais de uma crise e observar o horário que ela teve a primeira crise, quantas vezes ela teve, para você reportar ao médico, ok? Isso é importante, valeu, bem lembrado, tá bom? Então, vamos falar agora do tema de queimaduras, pessoal. Então, eu vou tentar ser mais breve possível, sucinto, tá bom? Então, são lesões produzidas no tecido de ação de agentes. Ele pode ser físico, químico ou biológico. Físico, frio ou calor. Químico, por produtos corrosivos, ácidos ou bases. E biológicos, como taturanas, folhas vegetais, sumo de laranja, entre outros. Quando você se expõe ao sol com laranja ou limão, você acaba queimando a pele. Então, toma muito cuidado. Então, nós temos aí vários graus, né? De primeiro até o quarto grau. Então, o primeiro grau, quando a lesão é muito superficial. Segundo grau, quando a lesão é mais profunda, provocando a formação de bolhas. E geralmente ocorre com muita dor pela irrigação das terminações nervosas. E o terceiro, quando há o comprometimento da pele e também atinge os músculos e órgãos internos do corpo. E o quarto grau, quando envolve pele, músculo, osso, e frequentemente ocorrem com queimaduras elétricas. Então, uma queimadura elétrica teve exposição de ossos, você já pode considerar que é uma queimadura de quarto grau, ok? E aqui a classificação da queimadura, a extensão da queimadura em adultos, né?
Então, a cabeça representando aí 9%, se for a queimadura total da face ou do crânio, ela representa 9% de queimadura. Nos membros superiores, cada um representa 9%. No tórax e abdômen, juntando os dois, dá 18%. Nas costas também, 18%. Os membros inferiores, representando 18%. E na parte genital, 1%. Nas crianças, a única coisa que difere são os membros inferiores, que são 12%. E a cabeça e o pescoço, que na criança é de 18%. Os demais permanecem os mesmos, ok? Qual é o procedimento que devemos fazer? Sempre retirar a vítima em contato da causa da queimadura, seja ela por fogo, seja por gelo ou por qualquer agente de contato, né? No caso de agentes químicos, devemos lavar a área queimada com bastante água, retirando toda a roupa que está ali em contato com o produto químico. Já aconteceu no Corpo de Bombeiro de uma ocorrência com produtos químicos, do bombeiro passar próximo da roupa de um guerreiro que havia tido contato, ele desmaiar, de tão forte que era o produto químico. Então, é importante retirar toda aquela roupa contaminada, né? Queimadura térmica, devemos aplicar também a compressa umedecida com água fria, e essa questão de pouco sal e soro fisiológico dá gelo, a gente não faz dessa forma, então é só água, tá, naquele local. E fogo, nós devemos abafar com cobertor e rolar a vítima no chão para que aquele fogo se cesse. Quando eu falo assim, soro fisiológico e colocar um pouco de sal, evite, porque o sal, ele causa muita dor. Então, o ideal é que você coloque só água no local, um pano umedecido apenas com água, nada de pomada, nada de borra de café, que antigamente eles falavam que era importante, que era eficaz, ou pasta de dente para resfriar aquela bolha. E jamais estoure uma bolha, porque ali é um processo de proteção do seu corpo, e você estourando a bolha vai causar ali a entrada de uma infecção, ou bactéria ou vírus no local, ok? Então, aqui mostrando como devemos fazer, encharcar a pessoa o máximo possível, retirar aquelas roupas que estão contaminadas, expor aquele local, se possível, se a roupa não estiver grudada na vítima, né? Você tentar retirar aquela roupa daquele local que está queimado, né? E resfriar o máximo possível e chamar os órgãos competentes para estar aí, 192 ou 193, para estar dando esse apoio e suporte, ok? Se houver a formação de bolhas, não devemos romper, não arrancar o tecido, como já foi falado, proteger o local com gás ou um pano limpo e umedecido, e se a área lesada atingir os pés ou as mãos, proteger entre os dedos com gás ou um pano limpo, para que facilite aí o tratamento posterior. Encaminhar a vítima para assistência qualificada, ok? Então, aqui um videozinho demonstrativo na prática, de uma vítima de incêndio, vamos lá. Neste vídeo, você vai conhecer os primeiros socorros a serem adotados em caso de uma queimadura grave. Se possível, elimine a causa da queimadura. Impeça que a vítima corra ou faça grandes movimentos. Peça para que ela role sobre o chão e contenha as chamas com uma roupa ou cobertor. Alerte o serviço de emergência e siga as instruções de como molhar a queimadura. Molhe a queimadura com água corrente fria, mas não gelada. Tente retirar a roupa em contato com a queimadura. Não insista se a roupa estiver grudando na pele. Deite a vítima, a não ser que as costas estejam queimadas. Jamais perfure uma bolha. Uma vez aberta, ela se torna uma porta de entrada de micróbios, que poderão causar uma infecção. Assegure-se de que a vacina antitetânica esteja em dia
Em caso de dúvida, peça conselho ao seu médico. E é isso, senhores. Vamos agora para o próximo tema. Quer passar esse aí, ô Estevam? Ou pode dar Beleza, continuidade aí? pode ser. Pessoal, a gente... Pode falar, quer falar, Tiago? Não, pode dar continuidade aí. Geralmente os traumas mais comuns, né? Traumas de extremidades mais comuns que a gente pega no atendimento pré-hospitalar, né? Decorrentes de colisões ou de quedas, no caso aí, fratura, entorse e luxação. São os mais comuns. Fratura fechada, imobilização, transporte para o hospital, né? Agora, no caso de uma fratura exposta ou aberta, vai estar com sangramento. O que a gente tem que fazer? Conter sangramento com compressão direta, ok? E aí a gente, em caso de fratura exposta, jamais faz o alinhamento do membro. A gente não tenta alinhar o membro para ele ficar na posição anatômica, tá? Porque o osso se torna uma lâmina. Então, quando a gente puxa o membro para tentar colocá-lo na posição anatômica, a gente vai estar ferindo, lesionando mais partes moles lá dentro do indivíduo, né? Na região muscular dele. Então, imobilização, contenção de hemorragias e transporte. Beleza? Pode passar. O exemplo de fratura fechada, a gente também imobiliza de forma que tente se realinhar o membro, fratura fechada, a gente tenta alinhar o membro de leve até o limite da dor do paciente. Tá? Pode passar aí. E a fratura aberta, como eu já falei, ali tem uma exposição óssea, né? O que a gente faz? Contém o sangramento, imobiliza e transporta também. Com compressão, faz a contenção do sangramento com compressão direta. Pode passar. Luxação. O que é a luxação? Desalinhamento das articulações, né? Desalinhamento de ossos dentro de uma articulação. Então, o mais comum, luxação de ombro, quando o osso do húmero aqui desarticula na região do acrômio com o osso da escápula, né? É a mais comum que tem de todas. E a gente também tem ali a luxação de patela, ou também lá de tornozelo, tá? Então, o que a gente faz? Num ambiente pré-hospitalar, a gente jamais tenta voltar para o lugar, né? Alinhar a posição anatômica. A gente imobiliza e transporta, tá? É a medida de pré-hospitalar. O alinhamento só deve ser feito dentro do hospital, beleza? E pode passar. E a entorse, que é distensão brusca de uma articulação, né? Que vai causar muita dor ligamentar, né? Pode ter o rompimento de ligamentos, então vai ter um inchaço. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Se for em casa, por exemplo, aplicação de gelo, tá? Para auxiliar, imobiliza e transporte. Não tem muito o que fazer. Se eu não tiver como mobilizar esse paciente, eu tento segurar o membro de maneira mais segura possível para fazer o transporte do paciente. Tá? Lembrando que em todos os casos a gente liga, nesse caso, 93. Tá? Os sinais e sintomas mais comuns: dor, edema, né, local, deformidade, que é o que vai mais nos mostrar ali o que aconteceu de fato, e a impotência funcional. O paciente provavelmente não vai conseguir. Quando a gente chega numa ocorrência, né, colisão carro-moto, e o paciente, tô com a dor aqui e tal, no pé direito. A primeira coisa que a gente faz é verificar se ele consegue movimentar, se ele consegue abaixar, levantar o pé, tá? Para verificar se há alguma lesão mais grave, se há algum trauma mais forte ali. Beleza? Pode passar? E aí, já falei a conduta, pode passar? Pode passar. Imobilização e contenção de hemorragias. A primeira medida, como já falamos, compressão direta, tá? Compressão direta sobre a ferida. Torniquete. Quando que a gente utiliza o torniquete? Somente em amputações traumáticas ou
grandes hemorragias onde a compressão direta é ineficaz, tá? Nunca a gente utiliza sobre uma articulação, sempre acima do nível da lesão ali, mais ou menos 5 a 7 centímetros acima do nível da lesão, mas não pode estar sobre articulações. No geral é o quê? Gás e atadura, tá? E para imobilizar a gente tem as talas, né? Ou a gente pode utilizar pedaço de vassoura, papelão, seja mais rígido ali para fazer uma imobilização mais improvisada. Pode passar, por favor? Trauma abdominal, penetrante. O que a gente faz? Depende da vítima, né? Se for flamenguista, o que a gente faz? Nada, não tem isso de depende da vítima, não. Brincadeira. A gente jamais retira o objeto, tá? Porque da mesma forma que o objeto entrou cortando, penetrando e ferindo, lesionando os órgãos, os membros, se eu tentar retirar, vai lesionar também. Só em caso de filmes que isso acontece, né? O cara leva uma flechada, tira e continua e mata os outros ainda. Na vida real isso não acontece. Então a gente faz o que? A imobilização com o objeto transfixado mesmo. Ele só vai ser retirado do ambiente intra-hospitalar. Então a gente faz a proteção ali do objeto para que ele não se movimente, contém o sangramento e transporte o mais rápido possível. Fechou? Pode passar. Essa parte aí, irmãos, se quiser falar, que aí tem mais detalhes aí da área de vocês. Ok, esse é um pneumotórax, né? Provavelmente causado por uma arma de fogo ou até mesmo por uma facada. Então, o que nós devemos fazer? O pneumotórax nada mais é que a entrada de ar por um orifício que não seja o nariz e a boca. Então, a pessoa ela fica com muita dificuldade respiratória e acaba não conseguindo respirar da forma adequada. Então, o curativo que nós temos que fazer é o curativo de 3 pontos. Todos os enfermeiros já devem conhecer. Mas se a gente não tem nenhum objeto, mas não temos nenhum curativo específico, mas temos uma gaze, nós podemos utilizar a parte interna da gaze, a gente corta ao redor, fixa ela com o esparadrapo e deixa um dos pontos abertos, deixando o ponto principal, o ponto aberto, na parte de baixo do paciente, ou seja, se a lesão ela foi no tórax aqui, na lateral, e se ele está deitado, é importante que você mantenha a abertura para baixo. Aqui nessa imagem não está mostrando, mas a abertura para baixo para que, se houver sangramento, ele não se acumule, né, no local que você fechou, mas que aquele sangue saia e ele consiga respirar, tá bom? Então, a particularidade é só essa. Então, dá para improvisar um curativo aí, nesse caso de pneumotórax. E aqui a questão do kit de primeiros socorros. É importante que cada um de nós, principalmente da área da saúde, que ande com um kit de primeiros socorros. Você nunca sabe quando você vai precisar de uma luva, de uma gaze, de uma atadura, esparadrapo, termômetro, aparelho digital e oxímetro. Esses aqui são os básicos que podem salvar uma vida. Qualquer lugar que você esteja, seja num acidente, seja na praia, ou seja fazendo uma trilha, você tendo um kit de primeiros socorros, você já consegue safar aí muita coisa e conter uma hemorragia, fazer um torniquete improvisado com um kit de primeiros socorros. Então, é recomendável que cada um de nós tenha para poder auxiliar outras pessoas. Até porque, sem a luva, a gente não consegue fazer muita coisa, principalmente quando há alguma hemorragia na pessoa, ok? E aqui eu vou mostrar, iria mostrar os dois, né? O ferimento na cabeça e o torniquete. Vou mostrar só o curativo da cabeça, que é o mais interessante. Para vocês como que se faz um curativo na cabeça. Vamos lá? Então, pessoal, juntamente aqui com a minha vítima, par de luva sempre é importante, tá? Porque no caso a gente vai verificar agora um sangramento no couro cabeludo. Eu vou precisar de um pano ou um campo. Eu vou colocar em cima do ferimento da cabeça da pessoa. E eu vou precisar de 2 ataduras amarradas uma na outra, como está aqui. Fechou? Então vamos lá, inicialmente nós vamos fazer o seguinte, esse nozinho aqui, ele vai ficar nessa região do pescoço, da nuca. As 2 ataduras vão se encontrar aqui na frente da testa da vítima. E nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2.
Uma vai passar por cima, segurando esse pano que está em cima, e a outra, de forma lateral, vem aqui embaixo, passando por cima desta outra atadura. E assim nós vamos fazer em sequência. Faço um ajuste aqui na frente para que a pessoa possa conseguir enxergar direito e também não tampar os ouvidos da pessoa, certo? Assim, está pronto o nosso curativo na cabeça. É isso, pessoal. Dúvidas a respeito de curativos? Opa. Não? Podemos continuar? Então, vou entender como sim. Vamos lá, Vamos lá, Estevam. cara. Dá continuidade aí. É o último tema nosso, tá, pessoal? Quem tá vivo, diga, tô vivo. É, tem que dar o ar da graça aí. Eu sou carente de... É porque eu não tô vendo aqui vocês comentando. Bora, aplaude aí, dá um joinha, dá um tiro, dá qualquer coisa. Bora lá, PCR, pessoal, rapidão. É o grau mais grave aí que a gente pode ter, né? Uma parada onde o coração para de funcionar, para de bater espontaneamente e o pulmão também para de funcionar. O que a gente faz em caso de parada respiratória? Primeira coisa, né? Chegou a cena segura, chama o paciente. Chama. Senhor, consegue ouvir? Se ele responder, não está em parada, né? Se ele não responder, está inconsciente, a gente verifica, checa pulso e respiração simultaneamente. Claro que se ele não tiver pulso, ele não vai respirar. Então, como o Thiago já falou, paciente adulto ou criança, pulso principal, pulso carotídeo. Bebezinhos, pulso braquial ou femoral. Ok? Para o leigo, mais uma vez, quem é o leigo? É o profissional ou a pessoa que não tem conhecimentos, que não dispõe de equipamentos para realizar ventilações, por exemplo. Ou não queira fazer boca a boca, ou não tenha segurança para realizar boca a boca. Para o leigo, faz-se compressões direto. Identificou que o paciente não tem pulso, a gente checa o pulso de 5 a 10 segundos, ok? 5 a 10 segundos. Uma ocorrência real, geralmente a gente vai checar o pulso carotídeo e o inguinal, tá? Ali na região pélvica, próximo a região, como chama? A região inguinal mesmo, né? Isso. Da coxa, Próxima interna da genitália. coxa. Isso. Próxima região genital do paciente. Tá? A gente verifica geralmente os dois. Tá? Então, na ausência de pulso, estou de férias, estou na rua, não tem 30/2 nem 15/2. Compressões diretas até a chegada do socorro ou até a exaustão da pessoa que está realizando. Criança, a única diferença é que criança eu vou fazer com apenas uma mão. Adulto, dependendo do porte físico, o que o protocolo diz? Se a gente só tem criança, bebê, criança e adulto. Bebezinho até 1 ano de idade, criança a partir de 1 ano de idade até sinais da puberdade. A partir de sinais da puberdade, a gente já trata como adulto. Adulto, 2 mãos. Mão predominante à frente e entrelaça com a outra mão. Braços esticados. E a região hipoternar da mão, calcanhar da mão aqui, é onde eu vou centralizar no tórax. E no terço inferior do tórax, do externo, perdão. Terço inferior do externo, eu vou realizar, abaixo da linha intermamilar, eu vou realizar as compressões. Lembrando que a linha intermamilar de homem, né? Se for na minha avó, vão querer fazer no joelho da bichinha. Então, é na linha intermamilar do homem. Ai. Eu gosto de brincar para dar uma quebrada, né, gente? Tá certo. Então, paciente sem pulso, 5 a 10 segundos, pulso ausente, compressões ininterruptas, manda alguém ligar para o socorro.
Ei, você liga o 92193. Fala que tem um paciente inconsciente sem pulso. Beleza? Agora, se eu quiser ou se eu tiver um dispositivo para fazer ventilação, aí, em geral, PCRs em geral, a gente vai fazer 30 compressões por 2 ventilações se for paciente adulto. 30 por 2 se for paciente adulto. E se for criança, 15 por 2. 15 por 2, independente da quantidade de socorristas, se for criança de uma PCR normal. E bebezinhos, 15 por 2 também. A diferença é que criança com uma mão e bebezinhos com os 2 polegares, se tiver 2 socorristas, ou os 2 dedos assim, ó. Ou assim, ou assim. 2 dedos no bebezinho. Tá claro, senhores? Isso aí é uma atualização da última atualização da American Heart Association. 15 por 2 em crianças ou bebês, independente da quantidade de socorristas. É diferente do protocolo de afogamento, tá? O protocolo de afogamento tem suas particularidades. Protocolo de PCR normal é dessa forma. Se for como eu disse, no engasgo, se o paciente estava engasgado, primeiro a gente faz as compressões, depois é que ventila. Agora, se for um paciente de afogamento, primeiro eu ventilo, faço 5 ventilações de resgate, depois eu faço 30 por 2 ou 15 por 2, dependendo da quantidade de socorristas. Em geral, para não ficar muito protocolo, em geral, 30 por 2 adulto, 15 por 2 criança. Doutor, não tenho BVM, nem pocket mask, nem quero pôr minha boca nesse paciente. Então, o que eu vou fazer? Só as compressões. Só as compressões. Até a chegada do socorro ou até eu perder as forças. Observação importante, pessoal. Retirar o paciente da cama ou de algum local que ele esteja, que seja mole, tá? Local, sofá, cama, ou algum objeto, algum local que ele esteja deitado, que seja mole como uma cama, tem que retirar, porque senão as compressões serão ineficazes. Eu já presenciei 2 vezes isso em ocorrências reais, chegar na cena e o paciente deitado na cama, os familiares realizando a RCP até de forma aparentemente correta, mas, infelizmente, totalmente ineficazes porque estava em cima da cama. E a gente pede licença, retira, põe no chão. Então, as compressões devem ser realizadas numa superfície plana e rígida. Uma última observação, antes do Tiago mostrar o vídeo. Se for uma paciente gestante, não sei se os senhores já ouviram falar, a gente faz a lateralização manual da barriga da mamãe, né? Se for gestante. Então, faz a lateralização manual para que lado, hein? Esquerdo, para o lado esquerdo. E faz a RCP, tá bom? Graças a Deus, nunca peguei, espero nunca pegar, mas caso aconteça, lateralização manual e as compressões normais ali no terço inferior do externo. Qualquer dúvida, manda aí no chat enquanto o Thiago passa o vídeo. Recentemente eu fui numa ocorrência que a pessoa estava em parada cardiorrespiratória e os familiares iniciaram as massagens, as compressões em cima da cama. Não há efetividade, olha só. Enquanto eu estou fazendo aqui a RCP, ó, o colchão abaixa junto e não há efetividade para o coração. Se eu vou fazer a RCP, eu tenho que colocar essa pessoa, essa vítima, sendo criança ou adulto, num local rígido e plano, tá? Se for adulto, as 2 mãos esticadas. Se for criança, apenas uma mão, tá? Vamos fazer aqui, ó. Olha só, agora sim. A compressão está tendo efetividade porque está indo diretamente para o coração. Se eu faço num sofá, num colchão, a pessoa abaixa junto e não há efetividade. Valeu? É isso, pessoal. Deixo aí para vocês essa frase, tá? Tudo que você sempre quis está do outro lado da linha do medo. Tá? E é isso aí. Aqui, por Thiago, último, nós temos aí o folheto, tá? Tá bom, pode passar. O folheto instrutivo de primeiros socorros. Então, quem tiver interesse, né,
aponta a câmera aí, vocês vão ter esse folhetinho guardado com vocês, tá certo? Muito obrigado aí a todos. Tiago, obrigado. Eu que agradeço pela aula. Obrigado, Estevão. Achei excelente a aula. Devido ao tempo aqui, a gente não vai conseguir abrir para tantas perguntas, mas tem o Anderson com a mão levantada, a gente vai dar espaço para o Anderson falar. Mas tem bastante comentário também aqui do Marco Silva. Ele foi fazendo alguns comentários. Marcos, se você quiser abrir o microfone e falar com eles agora, aí fique à vontade para tirar as dúvidas ou colocar as suas considerações, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que foi muito bem colocado essas questões do pré-hospitalar, mas a gente não pode esquecer também, né, de trazer um pouquinho das diretrizes que vêm aí modificando-se, mesmo sendo pré-hospitalar, que nem a questão do atendimento da parada cardiorrespiratória. A gente tem uma sequência. Essa sequência ela é universal. Há um bom tempo atrás, nós utilizávamos o ABC para identificar. Logo após veio a modificação. Isso. Tá? Então, isso é importante a gente evidenciar para as pessoas também conhecerem e saber o que elas têm que também estar pedindo socorro. É um momento bem difícil, é um momento complexo, mas mescla-se aqui o público leigo e o público que já tem conhecimento. Então, isso é legal a gente poder trazer. Olha, tu vai dar uma olhadinha ou até disponibilizar aqui as novas diretrizes. Dá uma olhadinha nesse material que aqui vai estar mais aprofundado. Tu vai ter essa nova diretriz, tipo torniquete. Torniquete eu fiquei com dúvida. Utilizo, não utilizo? O que eu utilizo? Utilizo um pano, utilizo um pedaço de vassoura para fazer o torniquete. Fazer essas questões que, para alguns leigos, eles vão colocar o torniquete conforme a gente orientou e eles vão deixar. Eles não vão ter aquela noção de tempo. Dependendo dos locais que nós estamos, pessoal, assim, na região, das regiões que nós estamos no Brasil aqui, o distanciamento para a chegada até um local de atendimento é um tempo significativo. Então, nós temos que focar também um pouquinho para esse lado, porque um leigo é capaz de colocar um torniquete com a maior das boas vontades e não ter a noção, a percepção de desfazer, apesar que hoje nem é mais recomendado tanto esse tipo de torniquete. Posso comentar, Marcos, já? Pode, claro. O torniquete ainda está em uso, sim, tá? Improvisado, inclusive, pode ser utilizado quando não há a possibilidade de utilizar o torniquete tático. Ok? O tempo de utilização do torniquete, 120 minutos, máximo de tempo. 120 minutos. A partir da aplicação, anota-se no torniquete o tempo inicial e, se for necessário, pode-se aplicar um segundo torniquete acima do primeiro. Por isso que o protocolo mais aceito atual é o utilizado proximal à lesão e não na raiz do membro, como anteriormente. Para a gente assim, mostrar como que utiliza o torniquete realmente assim, de forma online é um pouco mais difícil, né? Até eu posso pedir para o Thiago depois colocar uma foto. Eu tenho o vídeo ali explicativo. Sim, né? Mas assim, qual é a dica do torniquete, Marcos? Você tem que utilizar um objeto rígido para fazer. Por exemplo, você não pode fazer com uma caneta Bic, né? Muito frágil. Mas uma chave de fenda, ou como você colocou aqui, um cabo de vassoura, né? Um pedaço de cabo de vassoura, que é um objeto mais sólido, mais rígido, pode se utilizar assim, tá? A questão da parada cardiorrespiratória, claro que a gente falou aqui de forma bem rápida, até porque a gente às vezes está habituado ali com socorro, e a gente faz de forma muito
muito objetiva, né? Muito prática. Mas, assim, existem 2 protocolos mais atuais, que é a PCR em ambiente intra-hospitalar e a PCR em ambiente extra-hospitalar. Basicamente, é a mesma coisa. São 6 elos que... A única diferença, inclusive, assim, por que eu estou comentando? Porque a gente está falando... Como a gente está falando de primeiros socorros, o foco é a prática, tá? Então, por exemplo, o 6º elo que foi adicionado é a recuperação, cuidados pós-PCR. Então, isso aqui é um ambiente totalmente intra-hospitalar, tá? Então, não é um ambiente para o atendente de primeiros socorros ou para o socorrista ou enfermeiro que esteja, por exemplo, numa unidade de resgate do SAMU. Então, o primeiro elo, identificação da PCR. A única diferença do ambiente intra-hospitalar para o extra-hospitalar é que no segundo elo, para o extra-hospitalar, inicia-se após a identificação a RCP, e se for intra-hospitalar, aciona o serviço avançado, que é o caso do médico para intubação, para aplicação de adrenalina. Mas logo depois a RCP e o uso do DEA, o desfibrilador externo automático, que no Brasil não é tão comum, a gente tem em locais públicos, mas em outros países é bastante comum ter em locais públicos, mas é a utilização do DEA. E se for no extra-hospitalar, logo após a utilização do DEA, se o paciente voltou o pulso, transporte imediato para o hospital. E se for no intra-hospitalar, é os cuidados pós-PCR. Então, na prática é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Se o Thiago depois puder disponibilizar os 6 elos da cadeia de sobrevivência para o paciente em parada cardiorrespiratória, mas é porque eu estou dizendo, claro. Né? Na prática, irmão, é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Agora, a nível mesmo da gente aprender de forma teórica, tem só essas diferencinhas que eu pontuei, mas para a prática é a mesma coisa, beleza? Só voltando de novo lá para o torniquete, tu falou anotar. A gente anota quando a gente tem aquele específico. Não é aquele que nós usamos lá no pré-hospitalar, aquele específico. Porque o leigo vai associar que ele tem que anotar o tempo de instalação desse torniquete improvisado quando ele coloca na vítima. Porque uma coisa é a gente falar, e tu sabe que leigos, às vezes, eles querem auxiliar e colocar um torniquete, olha, não é fácil. Uhum. Eu não sei qual é a sua região, né, Márcio? Assim, aqui, a gente em Brasília, que é um local bem pequeno, né, em relação a outros estados, é muito raro você estar a mais de 2 horas de qualquer hospital, né? Que é o tempo de 120 minutos. Agora, se a gente estiver dando a instrução para o leigo, a gente ensina na forma prática como é que ele vai utilizar o torniquete. Se ele tiver, por exemplo, um esparadrapo, ou se ele puder acompanhar a vítima e anotar no celular dele, e chegar no hospital e falar, olha, esse torniquete foi aplicado em tanto tempo, tá? Agora, é mais complicado, né? Quando a gente está falando de um paciente leigo total e um paciente leigo sendo agente instruído, mas que não disponha de recurso, né? Se eu estiver numa roça, numa fazenda, e eu tiver que utilizar, eu vou utilizar do jeito que eu conseguir utilizar, e se não der para anotar no próprio torniquete, eu vou anotar onde der, eu vou anotar no meu celular, e eu vou acompanhar essa vítima, chegada do hospital, eu passo para o médico a informação, tá bom? Mais alguma pergunta, Marcos? Bom, gente, eu acho que pelo tempo aqui, gente, já está dando 9 horas, a gente extrapolou em 30 minutos aí. É verdade. Eu acho que se quiserem estender as discussões, Marcos, Estevão, acho que tem os contatos aí, mas acho que pode alinhar. Queria agradecer vocês pela aula mais uma vez aí. Obrigado por abrir espaço, esclarecer a gente muitas coisas. Acho que a grande maioria gostou da aula, exaltou aqui.
Convido vocês para outras aulas. E aí, pessoal, passando as últimas mensagens aqui, amanhã a gente vai ter uma aula com o enfermeiro Vinícius também, sobre emergência, sinais vitais. Façam a inscrição, participem. Participem de todas essas aulas nossas, vários temas de gestão, temas de liderança, temas assistenciais, temas de auditoria, faturamento. O que a gente quer fazer aqui é abrir a porta e mostrar o horizonte que o enfermeiro pode atuar em diversas áreas aí, né? E a gente está tentando passar isso para vocês. Todas as especialidades que a gente tem, todas as frentes aqui. Queria agradecer muito vocês e até amanhã, até a próxima aula. Quem fez a inscrição pelo Simpla, a gente pediu para pegar e disparar os certificados já, então acho que ele vai ser encaminhado para vocês aí, os certificados. E é isso, vejo vocês nas próximas aulas. Gente, obrigado, viu? Richard, eu acho que alguém levantou a mão aqui, não sei quem é. Deixa eu ver, peraí. Tem mais perguntas, gente? Tem o Hirtz Berber que levantou primeiro. O pessoal estava querendo o QR Code. Quer pôr de novo o QR Code? E aí a Maria também acho que levantou a mão. Maria Aparecida, se tiver alguma pergunta. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Tá bom. Essa aula vai estar disponível no YouTube, não? Ela vai estar a partir de amanhã cedo, a gente vai disponibilizar ela lá no YouTube, lá no canal dos enfermeiros. Enfermeiros do Bem. Então eu posso colocar lá Enfermeiros do Bem que eu encontro a aula para assistir novamente? Encontra. Amanhã vai estar lá disponível. E aqui no chat, se você olhar, a gente deixou o link aqui do canal. Pode salvar ele. Inclusive as duas aulas, a de ontem e a primeira aula também já está disponível. Vou pegar então esses dois links aqui. Antes de vocês encerrar aí, fechar, já vou pegar aqui já. O QR Code está disponível aí para quem quiser. Gente, façam igual enfermeiro Vinícius. Sigam o nosso canal, já curte no sininho, já marca, já faz aqui, que a gente vai estar com todas as aulas lá. Eu particularmente gostei muito da aula, foi muito bom. Para nós, né, enfermeiro, né, vai ser excelente, né? Tem várias áreas que a gente pode atuar também, né? Isso. Sim. Inclusive está saindo novo concurso aí do Corpo de Bombeiro, quem tiver interesse, se inscreva que ainda dá tempo, viu? É nóis. E o Estevão tá dando aula aí, o garoto propaganda. Valeu, então, professor. Fechou, gente. Gente, mais uma vez, obrigado. E até a próxima aula amanhã. Espero vocês de novo aí. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu. Forte abraço. Deus abençoe. Amém. Tamo junto.